Fala pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Neste vídeo vamos tratar da terceira parte do Estatuto da Universidade Federal do Ceará, do Estatuto da UFC. Esse estatuto é muito importante para você que vai fazer o concurso da UFC para todos os níveis, nível técnico e nível superior também. Então vamos iniciar neste vídeo o título 2, que vai tratar da administração universitária. Então nós vamos começar vendo aqui o artigo 8º. No artigo 8º desse estatuto, nós vamos ver aqui um pouquinho sobre essa administração, como eu havia falado, a administração universitária, como é que ela acontece. A administração e a coordenação das atividades universitárias serão exercidas nos dois níveis seguintes. Então, há dois níveis de administração universitária, são eles nível de administração superior e administração acadêmica. Nós temos então esses dois, né, que estão aqui nas alíneas A e B. No capítulo 1, entrando aqui ainda no título 2, a gente vai ter aqui uma discriminação, uma descrição mais detalhada do que é cada coisa que ela acabou de dizer. O que é essa administração superior? O que é a administração superior? Então, a administração superior, ela será exercida através de órgãos, né? E quais são esses órgãos? O Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, e também através da reitoria. Então, a administração superior da universidade é exercida pelo Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e reitoria. E aqui abaixo logo a gente tem parágrafo único. Além dos órgãos mencionados neste artigo, haverá na universidade um conselho chamado Conselho de Curadores, com atribuições de fiscalização econômico-financeira. Então, esse Conselho de Curadores tem a atribuição de fiscalizar a parte econômico-financeira da universidade. Vamos para a seção 1. Conselho Universitário, né? Então, a gente viu aqui, no artigo 9 ele falou que um dos órgãos, né, da administração superior é o Conselho Universitário. Então, vamos ver aqui o que é esse Conselho Universitário. No artigo 10º ele vai dizer: o Conselho Universitário, que é um órgão superior deliberativo, num órgão deliberativo todos os membros têm o mesmo poder de voto. Não existe um líder do Conselho Deliberativo. O poder de voto deles é igual. Pode até ter um líder, né? Mas quando a gente está falando aqui de conselho e é deliberativo, então todos os membros vão ter aí o mesmo poder de voto. E consultivo também, né? Quando não é para decidir, é só para consultar, para traçar a política universitária e decidir em matéria de administração, inclusive gestão econômico-financeira, terá a seguinte composição. Então a gente vai ter aqui o reitor como presidente, ou seja, tem um líder, né? Tem o reitor, ele vai ser o presidente, mas como ele é deliberativo, todos vão ter o mesmo poder de voto. O vice-reitor também vai fazer parte da composição, os pró-reitores, os diretores de unidades acadêmicas. Então, dentro do Conselho Universitário, tudo que está relacionado à universidade, de fato. A gente vai ter aqui como vai ser a composição de cada um dos conselhos dessas diretorias. Então, 2 representantes dos departamentos acadêmicos escolhidos como os respectivos suplentes, dentre os chefes de departamento, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação. Então, a gente vai ter, da representação de departamento acadêmico, são 2 pessoas, são 2 representantes, e tem que ter obrigatoriamente os suplentes. Então, são 2 representantes e 2 suplentes quando a gente está falando de departamentos acadêmicos. Quando a gente vai falar de representação de coordenação de curso de pós-graduação, é 1. Então, é uma pessoa somente com o suplente. Então, sempre vai ter o suplente. Dentre os respectivos coordenadores de curso, sob supervisão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Em relação às coordenações de curso de graduação, vai ter também um representante, então é um representante das coordenações de curso de graduação, com o suplente dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação, que é a Prograde. A gente vai ter também um representante das coordenações dos cursos e projetos de extensão de caráter permanente, escolhidos com o suplente, dentre os respectivos coordenadores, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, ou PROEXT. 5 representantes de cada uma das classes do Magistério Superior da Universidade. Um da classe E, que é o titular, um da classe D, que é o professor associado, um da classe C, que é o professor adjunto, um da classe B,
que é o professor assistente, e um da classe A, que é do professor assistente. Então, a gente vai ter aqui do professor assistente também, e de auxiliar, se for o caso, com os respectivos suplentes eleitos na forma prescrita do artigo 7º desse artigo. Um representante, perceba que aqui a gente tem tem 5 categorias, por isso que tem 5 representantes. Aqui no J, né, o item J, um representante do magistério do ensino básico, técnico e tecnológico da universidade, do EBTT, escolhido como seu respectivo suplente sob a coordenação e supervisão da reitoria. 3 representantes da comunidade, um da área cultural, um da área profissional e um da área empresarial, escolhidos pelo Conselho Universitário, dentre os nomes indicados, por meio de listas tríplices, a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior sobre essa lista tríplice, pela Associação de Âmbito Estadual, que é uma lista que tem 3 nomes. 6 representantes dos estudantes dos cursos de graduação eleitos com os respectivos suplentes na forma de que dispõe o artigo 100 deste estatuto. 2 representantes dos estudantes, então aqui a gente tem representantes dos estudantes de graduação, são 6. Quando vai subindo para pós-graduação, já são 2, né? E aí, 3 representantes do corpo técnico-administrativo eleitos com os respectivos suplentes, na forma do disposto do artigo 118 deste estatuto. A escolha dos representantes do corpo técnico-administrativo será coordenada e supervisionada pelos órgãos representativos da categoria e, na ausência deste, pela reitoria. Poderão votar e ser votados para representantes dos servidores técnicos administrativos todos os servidores integrantes do quadro permanente dessa universidade pertencentes ou não aos órgãos representativos de categoria. Ou seja, não precisa ser sindicalizado, não precisa ter estabilidade, certo? Precisa ser servidor e pronto, basta isso. Os representantes mencionados nas alíneas E, F, G, H, L e M terão um mandato de 1 ano. Então, E, F, G, H, L e M, vamos ver aqui, ó. Departamento acadêmico, curso de pós-graduação, coordenação de curso de graduação, projeto de extensão, representante de coordenador de extensão, J, representante de magistério do EBTT, o L, os representantes dos estudantes, e o M, representantes dos estudantes da pós. Então, os estudantes da graduação e da pós. Todos esses, eles vão ter aí um mandato de 1 ano. E os indicados nas alíneas I, J, K e N, de 2 anos. Então, ó, I são quem? Os representantes de classe do magistério superior, os professores, docentes. No caso, os docentes são 2 anos, no J, K e N. Vamos ver aqui, ó. No caso do J, o representante do ensino é BTT, também é professor, né? Próximo aqui é o K e também o N. No K, os representantes da comunidade, da área cultural, profissional e empresarial também são 2 anos. E aqui no N, os representantes do corpo técnico administrativo. Então, a gente vai ter basicamente que, quando a gente está falando de servidores, a gente vai ter uma duração maior, e quando a gente está falando de alunos, é 1 ano. Então, é basicamente isso aqui que a gente está vendo. Quando a gente está falando de alunos, né, representação de graduação, pós-graduação, 1 ano. Quando a gente está falando dos demais, 2 anos. E cada um pode ter uma recondução, ou seja, ele pode ter uma renovação por mais o mesmo período, né, o período igual. Parágrafo 4º. Os representantes mencionados no parágrafo anterior terão suplentes escolhidos pelo mesmo processo dos titulares e mandato de igual duração. Parágrafo 5º, um errinho aqui, né? Parágrafo 5º. Integrarão também o Conselho Universitário como membros permanentes sem direito a voto, então isso aqui é importante frisar, sem direito a voto. O chefe de gabinete do reitor, procurador-geral, o superintendente de infraestrutura e gestão ambiental e os secretários de tecnologia da informação, acessibilidade, cultura artística e de governança. Então, aqui no artigo 5º, a gente tem as pessoas que não terão poder de voto, sem direito de voto, mas eles podem participar, eles têm voz, porém, eles não têm poder de voto. No parágrafo 6º, nós temos o Conselho Universitário reunir-se-á em primeira chamada com quórum mínimo de 3/5 dos integrantes e decorridos 15 minutos, será exigido o quórum da maioria absoluta, ou seja, 50% mais 1, ou seja, maior que a metade das pessoas. Então, isso para iniciar a reunião, certo? Então, para iniciar a reunião, logo de início, 3/5, se não deu os 3/5, passaram-se 15 minutos e aí vai para 50% mais 1. A eleição dos representantes separadamente para cada uma das classes do magistério superior, que trata a linha I deste artigo, será realizada em escrutínio secreto
com votação uninominal, nos termos do artigo 118 desse estatuto, adotando-se os seguintes procedimentos. Em cada unidade acadêmica, em eleição coordenada e supervisionada pelo diretor, serão escolhidos os representantes docentes de até 3 de cada uma das classes do magistério superior. O conjunto de representantes de cada uma das classes escolhidos nas diversas unidades acadêmicas constituirá o respectivo colégio eleitoral especial. Então, eles vão ter esse colégio eleitoral especial que vai ser escolhido, né, dentre essas unidades acadêmicas para representar aí a classe. Em reunião coordenada pela reitoria e supervisionada pelo órgão representativo da categoria do magistério superior, caberá ao colégio eleitoral especial da respectiva classe eleger o presidente e suplente junto ao CONSUNE, o Conselho Universitário. Compete ao Conselho Universitário. O que é que compete? O que é que compete ao CONSUNE? Exercer a jurisdição superior. O CONSUNE é o superior, é o Conselho Superior da Universidade, em matéria de administração, inclusive gestão econômico-financeira, e fixar a política universitária. Então, o CONSUNE, né, nos IF seria o CONSUP, né, no caso das universidades, chama o CONSUNE, que é o Conselho Universitário, ele tem esse poder, é o conselho, é o superior, né, o conselho é o que exerce a jurisdição superior da universidade em termos de administração, gestão econômica, financeira e política universitária. Além disso, compete também ao CONSUNE aprovar as modificações deste estatuto e do regimento geral, que já falei, vai ficar esse tema aqui com os próximos vídeos futuros. Quando eu finalizar essa parte aqui, eu vou para o regimento geral, submetendo-as, quando for o caso, ao Conselho Nacional de Educação. Aprovar seu regimento e regimentos da reitoria, do Conselho de Curadores, dos centros das faculdades e dos órgãos suplementares. Homologar as decisões dos conselhos de centro e dos conselhos departamentais relativas ao afastamento provisório de professores para outras instituições de ensino superior mantidas pelo governo federal, além de homologar as decisões dos conselhos de centro e dos conselhos departamentais relativas à transferência para a Universidade Federal do Ceará de professores pertencentes a outras instituições de ensino superior mantidas pela União, exigindo-se a votação de 2/3 quando se tratar de professor titular. Então, é possível que haja essa transferência de uma universidade para outra. Para isso, né, desde que seja uma universidade superior, mantida pela União, obviamente, tem que ter uma votação com 2/3 dos professores, caso se trate, né, de professor titular. Aprovar a proposta orçamentária a ser encaminhada ao Ministério da Educação e do Desporto e o orçamento analítico da universidade. Então, isso é uma das atribuições do CONSUP. Aprovar a aquisição de bens e direitos imobiliários e aceitação de legados e donativos que importem ou não em compromisso para a universidade. Autorizar convênios que resultem na aplicação de recursos próprios não especificados em seu orçamento. Então, essa autorização quem dá é CONSUP. Decidir à vista de planos aprovados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, vou até dar o destaque, ensino, pesquisa e extensão, sobre a criação de novos cursos. Então, eu tinha falado isso lá no início, né? Acho que no vídeo parte 1, que a universidade ela tem autonomia para criar e para extinguir cursos. Mas para ela poder fazer isso, né, um dos trâmites, como eu havia falado que iria dizer agora, é a aprovação pelo Conselho Superior, pelo Conselho Universitário, CONSUNE, certo? Então, para que haja tanto a criação quanto a extinção de um curso, o CONSUNE ele tem que dar o seu aval, tem que dar a sua aprovação. Então, eles vão analisar e vão dizer, né, se vai ser deferido ou não. Então, isso é um procedimento administrativo. Deliberar sobre a concessão de títulos de professor emérito, professor honoris causa, doutor honoris causa e medalhas de mérito. Então, existem situações em que uma pessoa pode ter uma grande relevância em determinada área e ela ganhar, né, um título de doutor honoris causa. É um título de doutor por honra, né? Como sem viés político, o ex-presidente Lula, ele ganhou alguns títulos de doutor honoris causa, não sei quais universidades, foram mais de um, mas ele ganhou esse título devido à atuação política dele,
você gostando ou não, enfim, é só a título de informação, assim como outras pessoas também já ganharam. Letra K. Elaborar as listas tríplices para a escolha de vice-reitor é uma das atribuições do Consune. Aprovar as indicações de pró-reitores, ou seja, vai haver a indicação dos pró-reitores, o Consune vai analisar, conhecer de recursos de atos do reitor em matéria de sua competência, apreciar os vetos do reitor às decisões do próprio colegiado, deliberar sobre medidas de natureza preventiva, corretiva ou repressiva que estejam no âmbito de sua competência, decidir, após inquérito administrativo, sobre intervenção em qualquer centro ou faculdade, homologar as propostas de destituição de diretores, vice-diretores, aprovadas por 2/3 dos competentes dos conselhos de centro ou conselhos departamentais. Então é possível que um diretor ou um vice-diretor ele seja destituído do cargo se ele tiver essa votação aqui, uma votação expressiva. Então, depois dessa votação, o conselho universitário ele vai analisar e vai dar, né, uma aprovação ou uma rejeição. Que apurar a responsabilidade do reitor e adotar em consequência as providências cabíveis na forma da lei, deste estatuto e do regimento geral, propor ao presidente da República em parecer fundamentado a destituição do reitor, propor ao reitor em parecer fundamentado a destituição do vice-reitor, deliberar sobre suspensão temporária, total ou parcial de funcionamento da universidade, como a gente está passando agora, por exemplo, a gente está passando ainda, né, por esse período de pandemia. Então, houve uma suspensão das aulas. Para haver essa suspensão das aulas, tem que existir uma reunião do Conselho Superior, do Conselho Universitário, para ele decidir como vai ser essa suspensão das aulas, do funcionamento da universidade, como é que ele aconteceu, certo? Então, quem é responsável por isso também é o Consune, Conselho Universitário. Emitir pareceres e fixar normas em matéria de sua competência, bem como decidir sobre propostas, representações ou indicações de interesse da universidade em assuntos de sua esfera de ação. Deliberar originariamente ou em grau recurso sobre qualquer outra matéria de sua competência não prevista nesse estatuto, no regimento geral e nos demais regimentos. Ou seja, quando tiver uma bronca que não está abarcada nesse estatuto, nem no regimento geral, nem em outro regimento qualquer, quem vai ter que deliberar ou fazer uma votação, decidir isso, vai ser o Conselho Superior, o Conselho Universitário. Estou sempre trocando Conselho Superior com Universitário porque eu confundo com dos IFs, mas é o Conselho Universitário. Autorizar a instalação de emissores de rádio e TV em Fortaleza e no interior. Então, fica também a critério deles, né? Parágrafo único. As decisões que se referem às letras O e Q, U deste artigo serão tomadas pelo voto de no mínimo 2/3 dos membros. O, Q, U. A gente vai ter, emitir pareceres e fixar normas de matéria de sua competência, decidir propostas, apresentações, indicações de interesse de universidade em assuntos de sua esfera de ação. Isso aqui tem que ter 2/3 do voto. Q, apurar a responsabilidade do reitor e adotar, em consequência, as providências cabíveis, ou seja, o reitor fez alguma coisa errada, quem vai ficar responsável pela punição, digamos assim, vai ser Consune. E também a gente vai ter aqui, na letra O. Na letra O, deliberar sobre medidas de natureza preventiva, corretiva e repressiva que estejam no âmbito de sua competência. Então aqui é bem abrangente mesmo. Bem, pessoal, então agora nós vamos falar sobre o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. O que é que compete ao Conselho? O que é o Conselho? Então, no artigo 12, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, órgão superior deliberativo e consultivo também da universidade em matéria de ensino, pesquisa e extensão, terá a seguinte composição. Quem é que compõe o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão? O reitor, que é o presidente, o vice-reitor, os pró-reitores, os diretores de unidades acadêmicas. Então, eles vão fazer parte do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Como é que vai ser aí essa composição? A gente vai ter um representante de cada unidade acadêmica, que vai ser escolhido pelos conselhos, dentre os professores da unidade, em exercício. Nós vamos ter um representante das coordenações de curso, dos cursos de graduação, eleitos dentre os representantes dos respectivos cursos, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Graduação. Então, a gente tem que a coordenação, né, o representante das coordenações, ele está sendo supervisionado, coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação, obviamente.
Um representante das coordenações de cursos de pós-graduação, eleitos dentre os coordenadores dos respectivos cursos, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, ó, quando a gente está falando de pós-graduação, quem vai supervisionar é a coordenadoria, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Quando a gente está falando de graduação, é a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação. Então, cada um dentro da sua competência. Um representante das coordenações de cursos, dos cursos ou projetos de extensão de caráter permanente, eleito dentre os coordenadores dos respectivos cursos, projetos, sob a coordenação e supervisão da Pró-Reitoria de Extensão. Então, se é um representante das coordenações dos cursos e projetos de extensão, quem vai ficar responsável é a Pró-Reitoria de Extensão. Então, isso é algo que pode ser cobrado em prova. E se você vir isso, né, já fica bem nítido na sua cabeça que o representante, o que vai ser responsável por coordenar e supervisionar, vai ser alguém diretamente relacionado com aquilo. Se é graduação, Pró-Reitoria de Graduação. Se é pós-graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Se é projeto de extensão, curso de extensão, Pró-Reitoria de Extensão. Então, é sempre a Pró-Reitoria diretamente relacionada com o que a matéria de estudo, né, o análise. 9 representantes dos estudantes, sendo 7 de graduação, 2 de pós. Eleitos com suplentes, na forma de que dispõem os artigos 101 e 102 desse estatuto. Um representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza, da área da educação, da área educacional, escolhido com o respectivo suplente a partir das listas tríplices pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se está pegando alguém da comunidade, alguém externo, pesquisa e extensão, ou seja, alguém externo, está aqui, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Pegou alguém externo, pesquisa e extensão. Só para a gente memorizar quem é que está responsável, né? K. Um representante do Conselho de Educação do Ceará, escolhido com o respectivo suplente a partir das listas tríplices pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, também Conselho de Educação do Ceará, ou seja, externo à universidade. 2 representantes dos diretores das escolas de ensino fundamental e médio, sendo 1 do setor público, 1 do setor privado, escolhidos com os respectivos suplentes a partir das listas tríplices pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Certo? Então, externo, extensão. Parágrafo único. Os representantes mencionados nas alíneas F, G, H, I terão mandato de 1 ano e os das alíneas E, J, K, L, mandato de 2 anos. E, J, K, L, no caso aqui, são os externos, né? A gente tem o JKL, representante da prefeitura, representante do conselho, representante dos diretores, faltou a linha E, representante de cada unidade acadêmica. Então, esse aqui são 2 anos, letra E são 2 anos e os demais 1 ano. Permitido em ambos os casos apenas uma recondução, então pode ser reconduzido somente uma vez, então se for 1 ano, pode ser até 2, 2 anos até 4. Compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão superintender e coordenar em nível superior ao da administração acadêmica as atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão, aprovar seu próprio regimento, fixar normas complementares às do regimento geral sobre o processo seletivo, currículos e programas, matrículas, transferências. Então, fixar normas complementares, ou seja, não só as normas principais, são as complementares à do regimento geral, porque essas normas já estarão no regimento geral. Só que, eventualmente, elas vão precisar de alguma norma complementar para atender a determinada coisa que não foi abarcada inicialmente pelo regimento geral. Então, compete ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, aqui na linha C, a gente tem fixar normas complementares às do regimento geral sobre o processo seletivo, como vai ser a seleção dos alunos, sobre currículos, né, currículo dos cursos, programas, como vai ser a matrícula, transferência, avaliação do rendimento escolar, revalidação de diplomas estrangeiros, aproveitamento de estudos, regime de pesquisa e extensão, além de outras que se incluam no âmbito de sua competência. Além disso, aprovar os planos de graduação e de pós-graduação. Então, aprovar os planos de graduação e pós-graduação, porque é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, está relacionado com ensino. Quem é que resolve? É o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Emitir pareceres em matéria de sua competência,
decidir sobre propostas, indicações ou representações de interesse da universidade em assuntos de sua esfera de ação, exercer atividades de fiscalização e adotar ou propor, conforme o caso, medidas de natureza preventiva, corretiva ou repressiva que estejam no âmbito de suas atribuições. Além disso, conhecer de recursos de atos do reitor em matéria de sua competência, apreciar os vetos do reitor às decisões do próprio colegiado, deliberar originariamente em grau de recurso sobre qualquer outra matéria de sua defesa de competência não prevista nesse estatuto, no regimento geral ou nos demais regimentos. Estabelecer anualmente o calendário acadêmico da universidade, ou seja, quem é que faz o calendário acadêmico? Olha só, quem é que faz o calendário acadêmico é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão reunir-se-á em primeira chamada com quórum mínimo de 3/5, a mesma coisa que a gente já viu, né? 3/5, depois de 15 minutos, o quórum passa para a maioria absoluta, que é 50% mais um membro do total para o início da reunião. A decisão a que se refere a letra I desse artigo será tomada pelo voto de no mínimo 2/3 do total de membros do Conselho. O que é esse I? Apreciar vetos do reitor às decisões do próprio colegiado. Então, se o reitor vetar algo, o que é que acontece? A gente vai ter que essa decisão ela será tomada pelo voto de no mínimo 2/3 do total dos membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se o reitor vetou algo, né, ela vai ser decidida depois pelo próprio Conselho com um quórum mínimo de 2/3, né, que é o que foi estabelecido aqui no Estatuto. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão terá as seguintes câmaras. Então, a gente tem o Conselho e dentro do Conselho tem essa subdivisão que são as câmaras, que são 3: Câmara de Graduação, Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação e Câmara de Extensão. Então, percebam, pesquisa, aqui vai ser ensino e aqui extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão, como eu já havia falado, tripé da universidade vai estar permeando tudo: graduação, pós-graduação e pesquisa e extensão. Por que a pesquisa está junto com a pós-graduação? Porque geralmente, né, o trabalho de mestrado e doutorado, especialização nem tanto, né, mas mestrado e doutorado, ele está diretamente relacionado à pesquisa, né? Então é por isso que a gente vai ter. Mas quer dizer que não tem pesquisa na graduação? Também tem, mas o foco mesmo é na pós-graduação, né? Artigo 15º, artigo 15. O regimento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão disporá sobre a composição, funcionamento e competências das câmaras, ressalvando o disposto no parágrafo seguinte. Então, o regimento do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele vai dispor sobre como vai se dar o funcionamento e a competência dessas câmaras aqui, de graduação, pesquisa, pós-graduação e de extensão. As câmaras de graduação, de pesquisa e pós-graduação e de extensão constantes na alínea A, B, C do artigo 14, isso aqui que a gente acabou de ver, serão presididas respectivamente pelos correspondentes pró-reitores e compostas por membros titulares do CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. CEP é isso aqui. Cada Câmara deliberará em matéria a ser definida pelo CEP, vai ficar mais fácil do que ficar falando, né? Pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Cada Câmara deliberará em matéria a ser definida pelo CEP, dentre as competências constantes do artigo 13 do Estatuto da Universidade Federal do Ceará. Das decisões das câmaras, caberá recurso pelo interessado para o plenário do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Dos atos do reitor, caberá recurso, conforme o assunto, para o Conselho Universitário ou para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP. Das decisões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, caberá recurso para o Conselho Universitário. Então, a gente vai ter graus, vai ter níveis. Numa decisão da Câmara, caberá recurso pelo interessado para o quê? Plenário do Conselho de Ensino Superior, para o CEP. Dos atos do reitor, caberá recurso, conforme o assunto, para o Conselho Universitário ou para o CEP. Então, o ato do reitor ele pode ser recorrido, né, digamos assim, caso algo não tenha uma aprovação da comunidade acadêmica, cabe um recurso para o Conselho Universitário e para o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Das decisões do Conselho do CEP, caberá recurso para o Conselho Universitário. Então, a gente vai ter essa coisa meio que
rodando. O recurso vai de um para o outro, né? Por alegação da nulidade ou por estrita arguição de ilegalidade. E nas mesmas hipóteses das decisões do Conselho Universitário, caberá recurso para o Conselho Nacional de Educação. Então, chegou no Conselho Universitário, que é o máximo, o órgão máximo da universidade. E aí você não tem mais como recorrer a um mais baixo. Eu não posso recorrer para o CEP, eu não posso recorrer somente para o reitor. Se o Conselho Universitário decidiu alguma coisa e eu quero recorrer, aí eu tenho que ir para o Conselho Nacional de Educação. Bem, pessoal, então agora nós vamos iniciar a seção 3, que vai tratar do Conselho de Curadores. Esse Conselho de Curadores, ele é composto por 10 membros. Quem serão esses membros? A gente vai ter que esses membros, eles são 7 professores da universidade, indicados com seus respectivos suplentes pelo Conselho Universitário e não pertencentes a este órgão. A gente vai ter também um representante dos estudantes de graduação, escolhido como respectivo suplente, na forma de que dispõe o artigo 101 desse estatuto, um representante do ministro da Educação, por este indicado, mediante solicitação do reitor, e um também representante da comunidade, escolhido pelo Conselho Universitário, dentre os nomes indicados, na base de um por entidade pelas associações e federações do âmbito estadual que atuem nas áreas cultural, profissional e empresarial. Então, o Conselho de Curadores tem 10 membros, são 10 membros que fazem parte e 7 são professores. Um é representante de graduação, outro do Ministério da Educação e outro da comunidade. Tá? A gente vai ter os representantes mencionados na letra A, C e D terão mandato de 2 anos, A, C e D. Então, os professores terão mandato de 2 anos, os representantes do Ministério da Educação, 2 anos também, e um representante da comunidade. Então, esses que eu acabei de mencionar vão ter 2 anos, né, de mandato. Já o Conselho de Curadores terá o seu vice-presidente um mandato de 1 ano. Então, essa parte que a gente acabou de ver aqui do A, C e D terá um mandato de 2 anos e, no caso aqui do representante do estudante de graduação, vai ser por 1 ano. O Conselho de Curadores reunir-se-á em sessões ordinárias trimestrais, ou seja, isso é importante frisar, trimestrais a cada 3 meses, e em sessões extraordinárias, ou seja, ordinariamente a cada 3 meses e extraordinariamente conforme convocação do seu presidente por iniciativa própria ou atendendo a solicitação do reitor ou ainda por iniciativa de metade mais um dos seus membros. Ou seja, ela tem as reuniões ordinárias e pode ter uma extraordinária caso tenha uma solicitação ou que tenha acontecido alguma coisa. São atribuições dos conselhos dos curadores. O que é que o Conselho de Curadores faz, pelo amor de Deus? Eles vão exercer a fiscalização econômico-financeira da universidade, emitir parecer sobre proposta orçamentária e as alterações do orçamento-programa sugeridas pela reitoria, examinar a qualquer tempo os documentos de contabilidade da universidade, ou seja, eles vão fazer aí uma espécie de auditoria, emitir parecer sobre a prestação de contas do reitor com base no Plano de Desenvolvimento Institucional, o famoso PDI. Então, esse é o Plano de Desenvolvimento Institucional a ser submetido à aprovação do Conselho Universitário, ou seja, do CONSUNE. Emitir parecer sobre projetos submetidos pela reitoria que envolvam a utilização de fundos patrimoniais, operações de crédito ou a criação de fundos especiais, assim como doações e legados que criarem encargos financeiros para a universidade. Apreciar de ofício ou mediante provocação a qualidade do gasto público da universidade, examinando sob o aspecto da legalidade, economicidade, razoabilidade e eficiência, recomendando ao Conselho Universitário as medidas que se façam necessárias. Então perceba aqui que é uma recomendação ao Conselho Universitário, ou seja, como o Conselho Universitário é o superior, é o mais alto da universidade, ele não pode mandar, ele vai recomendar ao Conselho Universitário eleger seu presidente e vice-presidente, elaborar, modificar e aprovar seu próprio regimento interno. Parágrafo único. O Conselho de Curadores reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma vez a cada 2 meses ou extraordinariamente convocado pelo seu presidente. Pessoal, aqui nós estamos diante de uma coisa que eu achei um tanto quanto estranha. Olha, leia comigo aqui, ó. O Conselho de Curadores reunir-se-á ordinariamente
pelo menos uma vez a cada 2 meses ou extraordinariamente convocado pelo seu presidente ou a requerimento da maioria dos seus membros. Então ele fala de reunião aqui, certo? Então aqui uma reunião vai acontecer ordinariamente pelo menos uma vez a cada 2 meses. Aí, quando a gente vai ver aqui essa outra parte que eu tinha falado, ó, o Conselho de Curadores reunir-se-á em sessões ordinárias trimestrais. Então, eles vão ter sessões ordinárias trimestrais e eles vão ter reuniões ordinárias pelo menos a cada 2 meses. Tem que tomar cuidado, né? Que aqui nós temos sessões ordinárias e aqui nós temos reunião. Então, ele vai se reunir em sessões ordinárias. Essas sessões ordinárias são trimestrais. Porém, essas reuniões ordinárias, elas são a cada 2 meses ou extraordinariamente convocada pelo seu presidente ou requerimento da maioria dos seus membros. Então, é importante deixar isso aqui destacado. A gente tem reuniões ordinárias, né? Sessões trimestrais e reuniões ordinariamente bimestrais. Então, agora nós vamos para a seção 4. A seção 4, ela vai falar sobre a reitoria. Certo? Então, esse vai ser o último tópico que nós vamos abordar neste vídeo e os demais serão em novos vídeos, então fique ligado. Se você está gostando desse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. Deixa o seu like, clique no sininho, comenta aqui embaixo se você vai fazer, qual cargo que você vai fazer o concurso da UFC e também, né, deixa aí a informação se você está gostando, o que é que você propõe de mudanças aí, caso você tenha alguma sugestão, tá? Então vamos lá. A gente tem agora, como eu estava dizendo, a gente vai falar sobre a reitoria, que é o órgão superior executivo da universidade. E ela será exercida pelo reitor e nas faltas e impedimentos, né, que vai ser exercida pelo vice-reitor. Então é para isso que existe o vice-reitor. Então quando às vezes um está de férias, um está com algum impedimento, seja sei lá, de saúde, alguma coisa assim, então quem vai assumir é o vice-reitor. Parágrafo único. Nas faltas e nos impedimentos simultâneos do reitor e do vice-reitor, a reitoria será exercida pelo mais antigo no magistério da universidade dentre os pró-reitores. Então, ó, a gente tem, primeiramente, o reitor é que vai assumir esse cargo. Existe o presidente, digamos assim, chamado de presidente, que é o principal, o reitor de fato. Aí, depois do reitor, tem o quê? O vice-reitor. Nos impedimentos do reitor, quem assume é o pró-reitor. Mas se o pró-reitor também não puder, quem é que vai ficar, quem é que vai, né, assumir essa função de reitor interino? Vai ser o pró-reitor mais antigo, dentre os pró-reitores que atuam. A gente vai ver mais adiante que são 7 pró-reitorias. Artigo 21. O reitor e o vice-reitor serão nomeados pelo presidente da República, como já tinha falado um pouquinho aí atrás, né? E escolhidos entre os professores dos 2 níveis mais elevados da carreira ou que possuam título de doutor e cujos nomes constem em listas tríplices organizadas pelo Conselho Universitário. Então, os reitores e vice-reitores, eles são nomeados pelo presidente. Então, há uma lista tríplice que é organizada pelo Conselho Universitário. Essa lista tríplice ela é mandada para o Ministério da Educação. E quem vai empossar, quem vai fazer essa nomeação deles vai ser o próprio presidente da República. Então, ele vai pegar essa lista tríplice e ele pode escolher qualquer um dos 3, independente da classificação, primeiro, segundo ou terceiro. Artigo 22. As listas tríplices da escolha do reitor e do vice-reitor serão preparadas em escrutínio secreto com votação uninominal. A pessoa só pode votar em cada um e o voto é secreto. Parágrafo 1º. Constituirão as listas tríplices os nomes que obtiverem o maior número de votos. Ou seja, tem 6 candidatos, 7 candidatos. Quem é que vai para a lista tríplice? Os 3 mais bem votados, certo? Na hipótese de não se constituírem as listas tríplices no escrutínio de que trata o caput deste artigo, o Conselho Universitário procederá a novo escrutínio para concluir a elaboração das listas. Na hipótese de impedimento ou recusa de um ou mais dos indicados, o Conselho Universitário completará a lista tríplice. As listas tríplices para a nomeação do reitor e do vice-reitor serão encaminhadas ao Ministério da Educação, como eu já havia falado, até 60 dias antes de concluídos os mandatos dos titulares em exercício. Então, foi feita a consulta à comunidade,
Foi o Conselho Universitário organizou isso, né? Tem uma comissão que vai ser responsável por essa eleição, né? Por essa consulta, e depois, com o prazo de até 60 dias até acabar o mandato do reitor atual, então tem que ser mandada essa lista para o Ministério da Educação para poder, né, que haja, enfim, para poder permitir que haja todo o trâmite legal para o próximo mandato. Artigo 23. Haverá consulta prévia à comunidade universitária sobre a elaboração das listas tríplices do reitor e de vice-reitor, com obediência à resolução específica do Conselho Universitário. O parágrafo único, a gente tem aqui: o candidato a reitor dará conhecimento do nome do seu candidato a vice-reitor. Então eu não posso dizer, eu vou me candidatar a reitor, porém o meu vice será secreto, vocês só vão descobrir depois da eleição. Não pode, né? Então, quando a pessoa vai se candidatar a reitor, ela já tem que ter o seu vice, tem que ter uma chapa, né? Então, é lógico, é uma questão bem política, tem a chapa, já tem os nomes que serão pró-reitores, que com toda certeza vão dar total apoio à campanha, então isso é muito importante. Vamos dar prosseguimento aqui. Então, os mandatos de reitor e do vice-reitor serão simultâneos e com duração de 4 anos, permitida em cada caso uma única recondução. Então, a pessoa pode ser reitor, fazer uma eleição novamente, né, a consulta novamente, e ele ser eleito, entre aspas, né, mais uma vez. Em caso de vacância do cargo de reitor, o vice-reitor assumirá o exercício do cargo. Então, caso aconteça qualquer coisa, o reitor de fato, e ele não possa mais prosseguir, né? Imagine que o reitor tinha 69 anos quando assumiu, e aí quando deu 70 anos ele não pode mais, porque aí já é compulsória a aposentadoria. Então, entra aí o vice-reitor, ele iria assumir o cargo. No caso de vacância simultânea dos cargos de reitor e vice-reitor, assumirá a reitoria o pró-reitor mais antigo no magistério da universidade, cabendo-lhe convocar o Conselho Universitário para, dentro de 60 dias, elaborar as listas tríplices nos termos do que dispõe o artigo 21 e 22 desse estatuto. Ou seja, se acontecer uma coisa, sei lá, uma coisa muito grave, e o reitor e o vice-reitor não puderem mais assumir o seu cargo, não puderem mais dar continuidade ao seu cargo, à sua posição, vai assumir inicialmente o pró-reitor mais antigo, e vai ter um prazo de 60 dias para que haja toda essa consulta novamente, para que haja uma nova eleição, certo? Então, acontece dessa seguinte forma. Artigo 25 são atribuições do reitor, dentre outras decorrentes de sua condição. Aí, vamos lá. Quais são as atribuições do reitor? Coordenar, fiscalizar, superintender todas as atividades universitárias, representar a universidade. Então, o reitor é aquele que vai lá para Brasília para conversar com os deputados, para poder conseguir recursos para a universidade, é aquele que conversa com o prefeito, é um cargo político dentro da universidade. Além disso, examinar e, quando necessário, emendar os anteprojetos da proposta orçamentária, encaminhando-os em seguida à aprovação dos órgãos competentes, propor reformulação do orçamento próprio da universidade e decidir sobre a necessidade de modificação orçamentária, administrar as finanças da universidade, nomear, distribuir, remover, licenciar, exonerar ou dispensar pessoal, bem como baixar os atos de afastamento temporário de servidores para prestar colaboração em outras instituições. Então são muitas responsabilidades. Muita gente pensa só na parte financeira, mas é um cargo político que tem muitíssima responsabilidade, é algo assim extremamente puxado, é uma coisa que não é fácil, né? Para você se tornar reitor, tanto a sua carreira, né, como professor, docente, até chegar lá, e mesmo o próprio exercício do cargo é algo muito, muito pesado, especialmente se a universidade for muito grande. Baixar os atos de transferência de professores da universidade para outras instituições de ensino superior mantidas pela União e subscrever os de transferência desta para a universidade. Baixar os atos relativos ao ingresso e mudanças do regime de trabalho dos docentes e aos contratos de monitores, exercer o poder disciplinar na jurisdição de toda a universidade, conferir graus e assinar diplomas. Imagina, o reitor ele tem que assinar todos os diplomas, firmar convênios entre universidade e entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras, internacionais, podendo para tanto delegar poderes quando necessário, instituir comissões especiais de caráter permanente ou temporário para estudo de problemas específicos, convocar e presidir as sessões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, CEP,
e do CONSULE, que é o Conselho Universitário, com direito a voto, inclusive o de qualidade. Então ele pode ter aquele voto, né, o voto de Minerva, né, no caso votar só, caso haja empate. Fixar a pauta das sessões dos órgãos previstos na letra anterior, propondo o seu caminho ou encaminhamento, propondo ou encaminhando assuntos que devam ser por eles apreciados, vetar deliberações do Conselho do CEP e do Conselho Universitário, tomar em casos excepcionais decisões ad referendo dos órgãos, né? São decisões que, por exemplo, para abertura de um curso, aí não deu tempo ainda do CONSULE voltar porque, enfim, não deu o quórum mínimo. Então o reitor ele pode dar o ad referendo para abrir esse curso e depois vai ser apreciado pelo Conselho Universitário a decisão. Mas aí ele já tem, é como se fosse um ato do presidente, né? Uma medida provisória, né? Como se fosse uma medida provisória do presidente. Ela tem uma força de lei. Então o ad referendo é uma decisão, em casos excepcional, que o reitor ele pode tomar, que é como se fosse uma medida provisória. Delegar a parte de suas atribuições auxiliares imediatos, cancelando tais delegações total ou parcialmente, quando assim julgar necessário. Baixar resoluções e provimentos decorrentes de decisões de Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão ou do Conselho Universitário e as portarias que julgar necessárias. Apresentar relatório ao Conselho Universitário no início de cada ano, remetendo cópias de documentos aprovados ao Ministério da Educação e ao Conselho Nacional da Educação. O reitor poderá se afastar de suas funções por ato do presidente da República, mediante proposta aprovada por 2/3 do Conselho Universitário. Então, como é o presidente da República que ele nomeia o reitor, é também o presidente da República que pode afastar esse cargo, né, o cargo de reitor. São atribuições do vice-reitor, além da referida no caput deste artigo. Substitui o reitor nos casos de renúncia e afastamento do cargo. Então, se o reitor for afastado ou renunciar, quem assume é o vice-reitor. Executar atribuições específicas por delegação do reitor, ou seja, o reitor, como é o chefe, né, ele pode atribuir, delegar atribuições específicas e o pró-reitor, né, tem que fazer. A UFC terá 7 pró-reitorias destinadas à atuação nas áreas a seguir discriminadas. Quais são essas 7 pró-reitorias? A gente tem a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração, o pessoal chama de PROPLAD, depende da universidade. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucionais. Então são essas 7 pró-reitorias. Cada pró-reitoria dessa tem, obviamente, o pró-reitor. As pró-reitorias serão exercidas por pró-reitores nomeados pelo reitor, dentre professores da universidade, com prévia aprovação do Conselho Universitário. Os pró-reitores, diretamente subordinados ao reitor, exercerão suas atribuições na forma do disposto do regimento da reitoria. Os pró-reitores terão substitutos designados pelo reitor, dentre os coordenadores ou diretores de departamentos de cada pró-reitoria, para, nas suas faltas ou impedimentos, responderem pelo expediente e pela representação da unidade, inclusive junto aos órgãos colegiados da universidade. E agora, chegando aqui na reta final desse vídeo, artigo 28A. A reitoria, como órgão executivo da administração superior, contará ainda com superintendência. Ela vai ter superintendências diretamente subordinadas e cujas atribuições constarão no regimento da reitoria. Certo, pessoal? Então essa segunda parte, né, o capítulo 2, vai ficar para o próximo vídeo. Então se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Quando você clicar no sininho, tem a opção ativar notificações. Então se você quer receber em primeiríssima mão, assim que eu enviar os próximos vídeos, é só você clicar no sininho, botar ativar notificações, que quando eu enviar o vídeo vai subir uma notificaçãozinha lá no seu YouTube, no aplicativo do YouTube, e você já vai poder ver logo de imediato o vídeo lá em primeiríssima mão. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, forte abraço.